Fala, minha galerinha concurseira, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje. Vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo. Galerinha, mais um explicativo aqui sobre o concurso da Câmara dos Deputados. Está publicado. Falaremos especificamente nesse vídeo sobre provas discursivas. Lembrando que já falamos aqui sobre edital de abertura analista processo legislativo, edital de abertura para o assistente e para você que não teve o seu edital publicado. Tá tudo aqui no canal para que você tenha acesso, tá bom? Mas hoje, né, o foco é prova discursiva. O que você precisa fazer para se preparar para esse momento que é decisivo para você passar ou não nesse concurso, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto. Atualmente sou técnico de planejamento e pesquisa, lotado e nomeado no IPEA em agosto de 2024. Também sou coordenador de serviços gerais, 5 dígitos qualificados de remuneração, além de outras aprovações e nomeações dentro do mundo dos concursos. Você está falando com uma pessoa que fez o último concurso de 2023, então eu acredito que eu possa estar nesse suporte, né, para que você possa ir bem nesse concurso, tá bom? Fiz o concurso de técnica legislativa, que atualmente é o analista de processo legislativo e gestão. Se você gostar desse vídeo, tá ok? Deixa aqui o seu joinha, tá ok? Até para eu entender se tudo aquilo que nós estamos passando aqui hoje para você faz sentido. Se inscreva no canal, chegamos hoje a 12.644 cadastrados. Fico muito feliz com a sua audiência, com a sua parceria. De minha parte, farei o possível para estar te ajudando. E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, eu peço a gentileza para você verificar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui abaixo, alguns links de YouTube, os quais eu tive a oportunidade de participar na qualidade de convidado em entrevistas para os melhores cursinhos do Brasil, tá? Direção, GRAM, estratégia, tech. E é legal para que você me conheça um pouquinho melhor e, quem sabe, eu possa deixar uma mensagem motivacional para os seus estudos, tá bom? Então, galera, vamos ao que interessa. Concurso da Câmara dos Deputados, hoje só foi publicado um total de 70 vagas, tá? Mais 70 em cadastro de reserva, tá bom? São 2 cargos, tá? Nesse primeiro edital, na lista de processo legislativo. A remuneração do edital, que é a básica, R$ 30.853, assistente legislativo, R$ 21.008. Essa é a remuneração base. Você ganha muito mais do que isso por conta dos benefícios. Pode colocar 5 mil a mais, tranquilamente, tá? Estamos falando de um concurso nível superior qualquer área, e aqui esse vídeo é específico de como se preparar para a prova discursiva e de que forma a prova discursiva pode te levar a uma nomeação. Tudo bem, galera? Expectativas, né, uniformizadas. Vamos então seguir com o nosso próximo slide, tá? Só passando aqui as vagas, só para você ter uma ideia, tá? Então, é exatamente o mesmo número para os 2 cargos, tá? São 22 vagas de ampla concorrência, 2 vagas candidatos PCDs, candidatos negros, 9 vagas, e aí você tem uma vaga para indígena, uma vaga para quilombola. Esse é o mesmo número, tanto para vagas imediatas, quanto vagas cadastro de reserva. Eu te garanto, com 95% de certeza, que se você estiver entre esses 140 candidatos, ou aí, claro, você vai escolher para um ou outro. Eu estou até pensando em fazer um vídeo aqui de como escolher o cargo, né, para esse concurso. Tá ok, galera? Se você tiver nesse seleto grupo de 140 candidatos aprovados, a probabilidade de você ser nomeado nesse concurso é de mais de 95%, tá bom? Porque realmente precisa, tá? Tanto que os 2 cargos, eles tiveram aí o seu edital publicado e tem sim condições claras de nomeação ainda em 2026, antes, né, da restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo bem até aqui, galera? Beleza? É só, a gente faz aqui uma introdução. Eu sei que você quer conteúdo de prova discursiva, mas eu preciso uniformizar aqui o conhecimento. Nem todo mundo sabe essas informações aqui. É interessante que a gente traga alguns pequenos filtros do edital para você realmente falar, então é isso aqui que eu tenho em mente, e aí você vai construindo aqui um cenário até a gente finalizar o vídeo. Eu prometo que ele vai ser super conciso e super objetivo e vai atender suas expectativas. Próximo slide, galerinha. Galera, essa é sempre uma pergunta que todo mundo faz, né? Diego, vale a pena contratar um curso? Vale a pena contratar um especialista? Tá ok? E aí, galera, o que eu falo para vocês, tá, sobre esse ponto, tá? Porque assim, envolve enfim, investimento, né, confiança, uma série de questões. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: procure um curso
de bom custo-benefício, porque o que tem de coisa superfaturada aí fora é um negócio absurdo. Tome muito cuidado com isso, muito mesmo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante você ter um feedback da sua discursiva corrigida, tá ok? Não adianta nada você ir lá produzir e não ter aquele feedback. E não é só o feedback, é um feedback que você entenda, tá? E aí, entrando no item 3, entender o que deve ser melhorado. Isso é muito importante. Outro ponto importante que você precisa aprender, gestão do tempo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tempo que você tem para fazer um conjunto de discursivas no plural. É mais de um texto que você vai entregar, né? E acima de tudo, galera, como que você vai utilizar o seu tempo, né? Vale a pena fazer um rascunho, né? E aí como é que funciona? Vou para o texto definitivo, já escrevo direto. Isso tudo, galera, precisa ser muito bem arquitetado, tá? Vale a pena procurar um curso? Vale, tá? Porque você precisa ter um feedback. E aí é o que eu sempre falo aqui no nosso canal, tá? A gente tem cursos de discursivas, melhor curso do Brasil. Por que é o melhor, galera? Porque a tua avaliação é comigo direto e é ao vivo, né? Nada de e-mail, nada, é tudo ao vivo. A gente marca um encontro, você manda a tua discursiva, eu dou uma olhada nela com calma e passo todos os detalhes, tanto aspectos gramaticais quanto técnicos, tá bom? E o melhor, custos acessíveis. A partir de R$ 60 você faz um encontro comigo, tá bom? E nesse valor, você consegue ter pelo menos uma discursiva corrigida. A depender do pacote que você comprar aqui com a gente, se for do seu interesse, você pode ter uma discursiva corrigida por R$ 50 ou até menos. Diego do céu, vale a pena? Aí é uma coisa para você pensar e você comparar com outros. Se você quiser mais detalhes sobre o nosso curso de discursiva voltado para a Câmara, que eu já tenho muita gente fazendo, fora os interessados, tá ok? Entre em contato comigo com os contatos que estão aqui abaixo, tá? Tem o meu Instagram pessoal e tem também nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Você pode estar nos grupos, mesmo que você não tenha nenhum interesse no curso de discursivas da Câmara, tá bom? Entra lá, conversa com a galera. E é isso, se você achar que faz sentido entender melhor o meu trabalho, você me chama no privado que eu passo direitinho como que funciona, as condições sobre o curso de discursiva. Mas eu garanto, galera, você está falando com uma pessoa que passou no IPE por causa de discursiva, passou no Conselho Federal de Química por causa de discursiva, tá ok? Então, a gente tem muita experiência. E, galera, Sebrasp, eu quando tiro 9, eu acho que eu tiro pouco, 9 de 10. Então, a gente tem já uma experiência muito bacana com provas do Sebrasp e eu acho que eu posso te ajudar. Mas é isso, tá bom? A gente vai passar para o nosso próximo slide, porque o nosso objetivo é passar conteúdo aqui. E aí, galera, o que nós temos aqui em relação à sua prova discursiva? Você tem que entender quais são as etapas desse concurso, né? E aí, galera, o que acontece? Você, pela manhã, você vai fazer a prova objetiva, tá? São 180 itens para você resolver, e à tarde você volta só para fazer a prova discursiva, tá? Você tem 3 horas para você responder as questões discursivas. Tudo bem até aqui? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que você tem que ter em mente é o número 88. Diego, por que 88? Porque esse é o número de discursivas corrigidas para todos os cargos e todas as reservas de vagas ou ampla concorrência. Então, se você fala, Diego, eu me candidatei para candidato negro, você tem fé 88. Me candidatei para pessoa quilombola, tem fé 88. Me candidatei para pessoa ampla concorrência, tem que ficar no 78. Então, esse é o teu número agora. O teu foco é esse. Não é ficar nas vagas, não é ficar entre os candidatos aprovados. Você tem que estar entre os 88 primeiros na lista que você se propôs a fazer, no cargo que você se propôs a fazer. Tudo bem até aqui? Esse é o passo número 1. Entrou entre os 78, cara, você já deixou 95% da concorrência para trás. Claro que ainda tem muita coisa para você fazer, mas já é uma autoconfiança que você ganha na sequência desse concurso. Beleza? Show de bola, Diego. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada na prova discursiva. O que acontece? 60 pontos a prova, 2 questões de conhecimento específico em até 20 linhas cada. Cada uma vai valer 15 pontos. E você vai fazer uma peça de natureza técnica de até 50 linhas no valor de 30 pontos. Querido, se você tem uma questão de tema específico, até 20 linhas, você tem que fazer 18, 19. Não dá para fazer menos do que isso, senão você não traz conhecimento. Uma peça até 50 linhas. Cara, pelo menos 45 linhas, não faça menos do que isso. Não passe vergonha nesse concurso, você tem que trazer conteúdo. Diego, mas eu não sei como é que eu monto. Galera, aqui eu vou dar algumas dicas de como que você pode fazer e, acima de tudo, exemplos do que já foi cobrado, tá bom? Um ponto importante que você já tem que ter em mente.
Questões discursivas, questões, letra A, tá bom? Cara, você vai responder conforme o seu conhecimento na matéria, tá legal? Conhecimento específico, você vai estudar para a prova objetiva e para a prova discursiva. A única diferença é que aqui você vai ter que escrever, e você vai escrever direto ao ponto, sem ficar trazendo introdução. Querido, papum, quanto é 1 mais 1? 2. Quais são os princípios, né, da República, princípio do direito administrativo? Limpe, entendeu? É isso, não tem segredo. Você vai colocar o que tem que ser colocado. Acabou, tá ok? Então, é isso que você tem que fazer na questão. Galera, aí vem peça de natureza técnica. A peça de natureza técnica, você tem uma parte introdutória, que você vai mostrar aquilo que você entendeu do caso, tal, tal, tal. Você tem um desenvolvimento, que aí sim você vai responder ao que for pedido. E existem exemplos nesse vídeo de peças de natureza técnica 2025. Você vai ver que eu trouxe muitos exemplos legais para você entender o que pode cair na sua prova e no final você dá um encaminhamento. É assim que funciona. Esse é a estrutura. Então, galera, questão é uma coisa, peça é totalmente diferente, tá bom? Então eu vou te mostrar isso até para você entender o que pode vir na sua prova, tá? Você vai sair daqui sabendo qual é a regra do jogo, tá? Acho que isso é mais importante e depois você vai praticar, seja sozinho ou seja por meio de um acompanhamento, beleza? Galerinha, correção das provas discursivas. Então, assim, basicamente, o que vai acontecer? A prova vale 15 pontos, a questão, tá ok? Galera, a apresentação, estrutura textual, desenvolvimento do tema, vai valer 15. Tá? E a parte de gramática? Você tem um número de erros que você vai tendo descontos ao longo da sua prova. Ou, tomara que você não tenha. É assim que funciona. Então, você começa com 15 e você tem que trazer a parte do tema muito bem desenvolvida. Galera, é a mesma coisa quando a gente passa para o nosso próximo slide sobre a peça de natureza técnica. Você começa com 30, dá um tema bacana, traz muito conteúdo técnico, e aí, se você tiver algum erro, você tem um número de erros. Esse número de erros, ele é calculado conforme o número de linhas que você escreve, ou seja, quanto mais linhas você escrever, menor é o valor do erro para fins de somatório da sua nota final. Então, por isso que é importante você desenvolver bastante para mostrar conhecimento e para que esse desconto que a banca for fazer, ele seja o menor possível. Tudo bem até aqui? Beleza, show de bola. Podemos ir para o nosso próximo slide. Agora, galera, eu vou trazer aquilo que vem sendo cobrado, tá bom? Então, essa foi a minha prova de 2023. Discorra, isso aqui é técnica legislativa. Diego, o que é técnica legislativa? É o que você vai ter agora como analista de processo legislativo e gestão. Então, galera, foi uma prova muito difícil, tá? Não acho que deva vir nesse nível, mas você tem que se preparar para o pior. Então, olha o que aconteceu. Discorra sobre os distintos aspectos do regime de tramitação de uma proposição com prioridade. Galera, isso dificilmente ocorre na Câmara e a FGV na época cobrou. Foi uma questão muito, muito sacana. Essa seria a palavra, porque assim, é algo que não é comum. E aí demandaria, né, o conhecimento do regimento interno. Esse que foi o problema, porque está no regimento interno. Então, assim, foi sacana, mas estava dentro do conteúdo. Só que era algo que tinha menos probabilidade de cair e a FGV cobrou, tá bom? E aí, com prioridade na perspectiva do regimento interno da Câmara, abordando as situações em que se aplica requisitos, distinções e sua correlação. Então, você tinha que trazer isso tudo. Olha aí o que ele pediu. Ó, no tocante, ó, situações 1, requisitos 2, distinções, tá, em relação à tramitação ordinária e sua correlação com o Instituto da Preferência. Então, você tinha vários itens que você tinha que trazer. Situação 1, requisito 2, distinção em relação à tramitação ordinária e o 4, a correlação com o Instituto da Preferência. Questão muito difícil. Galera, você tem que se preparar para isso. O concurso de analista paga mais de 30 mil reais. Então, assim, você tem que estar pronto e tem que estudar com profundidade. Não adianta nada você, ali o regimento. Não adianta nada. Tem que saber muito. Tem que saber tudo, na verdade. Você que vai fazer o caso processo legislativo. O assistente tem uma outra pegada. Beleza? Show de bola. Vamos dar uma olhada no nosso próximo slide, que agora tem o concurso de 2012. Tá? Então, o que aconteceu em 2012? Né? Fala aqui dos trabalhos parlamentares, reuniões preparatórias, e aí você vai dizer o seguinte, você vai colocar um texto dissertativo sobre reuniões preparatórias. Aí ele pergunta datas das reuniões, tipos ou os objetivos das reuniões, quórum de instalação e medidas que se deve tomar o deputado de primeira legislatura que falte
as sessões preparatórias. Então essa foi a discursiva do concurso 2012, válida para você fazer treinamento agora para 2025/2026. Essa foi a questão de número 1, porque tivemos duas questões discursivas em 2012. Aí ele coloca uma situação hipotética, um projeto de lei orçamentária, tal, que sofreu uma emenda parlamentar que implicou aumento de despesa. Aí o que ele pergunta, né? Então você vai redigir um texto dissertativo que responde aos questionamentos a seguir, né? A lei orçamentária, obrigatoriamente, ser de iniciativa do Poder Executivo? Essa é uma pergunta. Em qualquer caso, os parlamentares estão impedidos de apresentar emenda que implique aumento de despesa, tá ok, galera? Essa também pode ser uma questão da tua prova, né? Porque isso está completamente relacionado com conhecimentos específicos. Então, estou trazendo vários exemplos do que pode vir na tua prova, tá ok? Está muito claro, né, que esses concursos anteriores eles te ajudam muito a você ter uma boa preparação daqui para frente, beleza? Galera, em 2007 nós tivemos um concurso de assistente e eu trouxe também aqui a prova discursiva, tá? Então ele coloca aqui, né, que o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor convocou para uma reunião, né, e aí você teve lá os deputados e aí foram algumas questões tratadas, né? Avaliação de resultados, criação de campanha educativa, apoio à tramitação de alterações, legislativas. Aí a reunião foi encerrada, né? Aí o presidente determinou uma nova reunião em convocação do diretor da Fundação ICER, Instituto de Cidadão Legal, né? E aí o que aconteceu? O técnico legislativo, você, né, foi designado para elaborar o registro dos fatos e aí redigindo um documento apropriado que entra uma situação compatível com o desenvolvimento da reunião. Galera, não vou ficar lendo toda a questão discursiva, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Só para você ter um gostinho, esse vídeo fica disponível no YouTube, você pode parar esse vídeo a qualquer momento, ler, analisar e você mesmo produzir seu texto. Essa foi a prova de 2007. Agora é o seguinte, galera, o que acontece? Em 2025, nós tivemos o concurso do Sebrasp para TCU técnico. Então, só para você ter uma ideia, como que caiu no concurso do TEC. Claro que não necessariamente as matérias são as mesmas, mas para você ter uma ideia do conjunto de como foi uma questão do Sebrasp 2025. E também foram questões e peças de natureza técnica, tá bom? Aí ele pergunta aqui, nessa questão, o princípio constitucional aplicável à análise que você vai fazer, distribuição de competências entre poderes legislativos e Tribunal de Contas para julgamento de contas públicas, a exceção constitucionalmente prevista e a conclusão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Essa foi a questão de número 1 para técnico do TCU. Tivemos uma questão de número 2, dessa vez referente à Lei de Licitações e Contratos. Aí o que acontece? Discorra sobre 2 motivos que justificam, né, a adoção da gestão de riscos no processo de contratação e 3 circunstâncias em que o mapa de riscos deve ser necessariamente atualizado e juntado aos autos do processo. Então, uma questão muito interessante sobre lei de licitações e contratos. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, eu trago a peça de natureza técnica do concurso TCU Técnico 2025. Galera, vai vir nesse padrãozinho aqui. E ele coloca lá, durante o processo de fiscalização, tal, TCU apurou alguns fatos, tá ok? E aí, a partir da situação hipotética, redige um parecer técnico ao qual sejam apontadas eventuais impropriedades no caso em questão. Aí você vai apresentar fundamentos constitucionais que conferem ao TCU a competência para fiscalizar os atos descritos, analisar a legalidade da realização de despesas sem emissão do empenho, apresentar a qualificação jurídica da contratação direta, o 4, esclarecer se a aprovação de contas do governo, né, interfere no processo instalado no TCU, e a 5ª, finalmente, classificação do tipo de controle do TCU no caso. Então, galera, essa é a regra do jogo. É isso que você vai encontrar na sua prova, tá? Uma dificuldade grande, porém condizente com o cargo que você vai fazer e com a remuneração que você vai ganhar, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais que estão aqui na descrição do vídeo. E, claro, se você quiser um acompanhamento de minha pessoa, estou às ordens para poder te ajudar. Tudo de bom para vocês, até a próxima. Um abraço, valeu, fui!